E aí José Alves Isso. gravando. Diz que solidão é a dor de estar sozinho, e solitude é o prazer de estar sozinho. Que paradoxo, né? Então você pode ao mesmo tempo estar sozinho e desesperado, como você pode estar sozinho e feliz da vida, amarradão, né? Por quê? Porque eu estou sozinho, porque eu posso fazer o que eu quiser, porque eu posso, né, sei lá, vou conectar comigo mesmo, fazer uma leitura, vou assistir um filme, fazer algo que eu não preciso estar agradando ninguém, né? Eu esteja comigo mesmo, né? Então, aí como a gente encaixar esse processo dentro do autoconhecimento? Porque não existe autoconhecimento sem solitude. Não dá para existir autoconhecimento sem esse silêncio. E a solitude vem justamente nesse momento, né? Esse prazer de você estar consigo mesmo, né? Essa escolha. Você pode chegar em casa, estar sozinho e parar assim e dizer assim, pô, estou sozinho em casa, ou pode dar um grito e estou sozinho em casa. Percebe? Com duas coisas muito próximas, mas eles têm contextos completamente diferentes a partir do momento que você interpreta isso. Por exemplo, eu tenho uma história de um amigo meu, que ele me contando a história dele, que ele morava acho que na Vitória antigamente, então tinha aquela vida social de ir para clube, de estar ali vendo o trânsito, e estar na cidade, sentindo os movimentos da cidade. E ele foi morar em Busca Vida, na beira da praia. E o cara foi achando que não, porra, vou pra lá porque tô querendo uma vida com mais paz, com mais tranquilidade. E quando ele chegou lá, ele não aguentou a primeira semana. A primeira semana ele estava desesperado. O canto dos pássaros para ele era um barulho. O som das ondas era uma coisa que perturbava na mente dele, entendeu? E ele queria voltar, não se sentiu bem com aquilo. Ele sentiu saudade do tempo, sentiu saudade do barulho da cidade, sentiu saudade. Tipo, não vejo mal nenhum nisso, entendeu? Mas o grande lance é o seguinte, a partir do momento que você não consegue conviver consigo mesmo, porque o momento da gente, a gente não consegue conviver com a gente mesmo no meio de uma festa, no meio de um barulho, no meio de, entendeu? Para você se conectar consigo mesmo, você precisa de um silêncio, né? Precisa de um ambiente propício, precisa de... Então, a partir do momento que você não tem esse interesse dessa busca, então, bem, vamos vivendo nas anestesias sociais, né, nos eventos sociais, naquela badalação toda, mas a solitude é algo extremamente importante dentro do processo de autoconhecimento. A gente viu, né? Não só com pacientes, né, coaches, mas amigos mesmo, pessoas comentaram muito sobre a questão de, cara, eu falei assim, né, por exemplo, não, isso é uma pandemia, foi uma oportunidade maravilhosa de você estar com você mesmo. E aí eu escutei de muita gente assim, mas esse é o problema, né? Eu não aguento mais estar comigo mesmo. Então, a solidão ou a solitude é como se fosse o mesmo fato, mas que ele é diferente a partir da sua ótica. Então, o seu estado interno define se aquilo que você está vivendo é uma solidão ou é solitude. É como o exemplo que Zé falou, né? Eu estou em casa sozinho, que bom, então não tem ninguém. Tem muita gente que, se você percebe, não consegue, por exemplo, estar com a casa, digamos assim, vazia. Está sempre com gente de segunda a segunda, aquele movimento, né? Eu tenho um amigo que, em determinada época da vida dele, ele chegava assim e ligava para você, digamos que fosse, sei lá, terça-feira. Pô, dá um pulo aqui em casa e tal, pra gente bater um papo, tomar uma. Falei, pô, hoje é terça, cara. Ele, pô, uma vezinha no mês. Aí você dizia assim, realmente, uma vezinha no mês. E aí você ia, tomava assim uma cerveja uma vez na vida e tal, beleza. Só que ele fazia isso com toda a lista dele, de segunda a domingo, do dia 1º ao dia 30. É uma vez no mês para você, né? Exatamente. Então, pra mim, uma vez no mês, tudo bem, tanto faz, tá? Às vezes ele tomava umas 2 cervejas, trocava uma ideia e ia cuidar da sua vida. Mas ele fazia isso todos os dias do mês dele. Por quê? Porque ele não conseguia ficar sozinho consigo mesmo. Porque depois, anos depois, a gente já conversou muito, né? Até ele fez processo já comigo. Então ele é uma pessoa com muitas questões, muitos problemas. Então toda vez que ele ficava sozinho, ele começava a ruminar os pensamentos. Então aqueles momentos eram um momento de angústia, porque ficava ele diante daqueles sofrimentos, né, que ele tinha. E aí, até recentemente, coincidentemente, né, não existe coincidência, mas eu estava conversando com ele, falei, e aí, como é que você tá e tal? Ele falou, cara, você acredita que eu li um texto que você colocou no Instagram, falando que grande parte das coisas que a gente pensa não se realizam.
E aí eu terminei pensando sobre aquela época em que milhares de coisas me angustiavam e quase nenhuma daquelas coisas aconteceu. Então, aqueles momentos em que você está sozinho podem ser momentos maravilhosos de autoconhecimento. Até mesmo aqueles momentos que podem parecer mais angustiantes, o sentimento, poxa, eu não estou me sentindo muito bem. Tudo bem, acolha. Ok não estar se sentindo bem por um momento ou por determinada situação. Recentemente eu tive uma notícia de um falecimento de um amigo meu e eu passei o domingo, eu recebi essa notícia no domingo meio-dia, passei o domingo inteiro e a segunda-feira, né, angustiado, só que e quis ficar sozinho. Mas por quê? Porque eu estar em contato com aquele sentimento, eu sentir aquele sentimento, né, eu pegar aquela situação toda e vivenciar aquele luto, para mim era importante. Então isso é uma opção de solitude, em que eu escolhi me recolher e estar sozinho para poder lidar melhor com aquilo que eu estava sentindo. E tudo bem passar 1, 2 dias recolhido e não se sentindo muito bem. Então essa diferença é bastante importante a gente, inclusive, identificar ela, né? Isso. Inclusive, dentro desse processo, o que aconteceu comigo foi interessante. Porque, em algum momento da minha vida também, eu não gostava de ficar sozinho, né? Eu acho aquela história da casa cheia aí, né? É uma coisa interessante. Então, eu sempre queria estar nesse movimento. E o que acontecia quando eu ficava sozinho? Eu ficava sozinho e daqui a pouco vinham os pensamentos e eu queria logo estar em movimento novamente, que chegue alguém. E aí eu comecei a pensar, então, eu não queria ficar sozinho porque eu não me conhecia, ou eu não queria ficar sozinho porque eu me conhecia e não gostava de mim. Boa, Né? boa. Então, aquilo veio na minha cabeça assim e eu comecei a parar. E depois, dentro dos estudos, dentro do que eu fui pesquisando e fui entendendo, na realidade não é que eu não gostava de mim, eu não gostava daquela capa que eu tinha. Eu não gostava daquele eu que se apresentava. E quando eu comecei no meu processo de autoconhecimento, eu fui percebendo que eu não era aquela capa. Eu era algo mais profundo, eu era algo que estava mais interno de mim mesmo. E na hora que eu cheguei até esse eu verdadeiro, até essa minha essência, eu descobri quanto eu gostava de mim. E a partir desse momento eu comecei a querer ficar cada vez mais sozinho, porque eu percebia que eu estava na minha melhor companhia, percebe? Então, gente, isso pode de repente acontecer com você também no primeiro momento, entendeu? Então, não desista, porque o que você vai encontrar na hora que você fica só, na maioria das vezes, não é a sua essência, não é o seu eu verdadeiro. Né? E na hora que você acolhe aquela solidão, transforma ela em solitude, você mergulha dentro de si e você vai conhecer alguém maravilhoso lá dentro. Percebe? E a partir desse momento, você começa a entender e transformar a solidão em solitude e você vai ver que a maravilha e a delícia de estar com você mesmo, entendeu? Porque vão ter dores, né? Na hora que a gente confronta o nosso conhecimento, as pessoas, eu sempre falo assim, né? Que às vezes, porra, por que as pessoas não entram nesse processo de autoconhecimento? Isso é tão maravilhoso. É porque, gente, realmente, você vai encarar sombras, né? Você vai encarar, né, algumas coisas dentro de você que você não gosta, mas é válido. É válido, porque na hora que você encara isso, você vai resolvendo e vai tirando até você chegar na sua essência. E essa essência, posso lhe garantir que é impossível você não gostar. E você trouxe uma coisa assim muito bacana, que quando você falou que a dor, né, há situações desagradáveis. Só que a diferença entre justamente você se deparar com essa dor e encarar aquilo como algo ruim, e você encarar aquela dor e definir aquilo, perceber aquilo como algo que é um obstáculo, é uma oportunidade de você se conhecer. Porque às vezes você diz assim, eu não quero sentir dor. Então na primeira dor que você tem, você se dopa. Vamos colocar esse dopa em qualquer sentido. Então, por exemplo, eu tive uma dor de cabeça assim, pum, tomei um remédio para eliminar a dor de cabeça. A dor de cabeça, ela na verdade é um sintoma de algo. Então se você vai e evita esse contato com a dor, pode ser que você não consiga chegar na causa raiz. E o que é que está me causando essa dor? Percebe? Então quando você evita esse contato,
primeiro contato que você tem com você mesmo, que você se depara com algo que você não gosta, você simplesmente fecha as cortinas, você perde a oportunidade de dizer o seguinte: eu não estou gostando dessa expressão, não estou gostando desse sentimento, não estou gostando desse pensamento. O que está causando isso? Porque aí você tem a oportunidade de fazer esse digging, né? Fazer esse escavamento, você chegar nessa crença raiz. Se hoje eu sou uma pessoa que quando eu fico sozinho eu fico mal-humorado, por que eu fico mal-humorado quando eu estou sozinho? De onde vem isso? Não é? De onde vem? Ah, não, eu não posso ficar sozinho porque eu já fico ansioso, já começa a comer, quando na verdade tem algo por trás daquela ansiedade. Então é importante você estar com você mesmo, porque nesses momentos de solitude são momentos assim fundamentais para você aprender mais com você mesmo e se aceitar também, né? Porque realmente existe algo que é a personalidade, e a personalidade da gente, por mais que a gente consiga melhorar um pouco mais aqui, um pouco mais ali, tem pessoas que são realmente mais, assim, digamos assim, mais elétricas, mais aceleradas, e outras pessoas são mais tranquilas, tem um ritmo mais relaxado. Às vezes tem uma pessoa que fala assim: poxa, tô com vontade de tomar um café. Tem gente que já pula lá, já vai fazer o café. Tem gente que fala assim: beleza, tá, então a gente vai ver aí se a gente vai fazer um café ou não. E tudo bem você ter o seu próprio jeito. Agora, o acelerado de repente pode conseguir, né, ficar um pouco mais tranquilo. Aquela pessoa que ela é muito morosa, ela pode ganhar um pouco mais de proatividade e buscar esse equilíbrio. E sem a solitude é complicado você chegar nesse ponto. E na hora que você vem para a solitude, você para também. Aí vem tudo junto, né, velho? Vem a quietação, vem a busca da paz interior, vem o autoconhecimento, entendeu? Então vem tudo dentro desse pacote. Então, gente, então, uma dica importantíssima, uma dica não, né, velho? Porque desde o começo a gente coisa dica, mas uma experiência. Nossa, né? Combinar, que sabe? Deu certo pra gente e que a gente está colocando para vocês aqui também, que é justamente essa questão da solitude. Busca ela e não desiste no primeiro momento. É isso. Entendeu? Vai ser meio chato, vai ter gente que não gosta, que não sei o quê, mas tenta transpor essa primeira barreira, que você vai encontrar coisas maravilhosas a partir disso aí. Entendeu? E na hora que a gente tem solitude, não pense que você vai ficar sozinho com o seu mundo. Tem uma imensidão de coisas, o seu corpo fala, a natureza fala, né? Você vai perceber coisas que até então, o barulho, tanto da mente, quanto das vozes, quanto da quantidade de pessoas, você não percebe, entendeu? Você vai começar a perceber sutilezas, às vezes, onde você está, no contexto que você estiver, no seu quarto, na sua casa, no seu jardim, no lugar que você estiver, você vai perceber as coisas assim, com mais riqueza de detalhes. Você vai estar mais atento a isso, entendeu? Exatamente. Lembrando que a gente aqui, a gente não defende pontos de vista. Então, assim, aquilo que a gente fala não são verdades absolutas. É muito importante que a gente duvide de si mesmo, quem dirá de outras pessoas. Então, aquilo que a gente está falando, na verdade, a gente está expondo pontos de vista, maneiras de ver o mundo, nossa visão de nossas experiências, nossas vivências. E você, daí onde você está, você vai ter acesso a isso tudo e vai perceber o que é útil para você, o que é bacana, o que é que você juntando com outras coisas que você já tem dentro de você, vai transformar isso em algo ainda mais maravilhoso, o que você vai compartilhar com outras pessoas, porque vai ser a cara de outras pessoas ter acesso a esse tipo de conteúdo. Então isso é realmente um conteúdo que vem em transformação e vai continuar em transformação a partir de vocês, ok? Massa. E o legal é que vocês podem estar colocando isso no dia a dia, né? O bacana que eu vejo desses conceitos, Pedro, é que aquela coisa, sabe quando a gente é bom, não é? Quando você aplica na sua vida e você vê você mudar, percebe? Então não tem aquela história de dizer assim, ó, porque é bom para você. Não, você experimenta e você vai saber se é bom para você ou não vai. E quando é que você sabe? Eu outro dia estava conversando com um amigo meu, acho que foi até com o Marcão, se eu não me engano, que a gente falando sobre isso, né? Aí ele falando, sim, Zé, mas você pensa dessa maneira em relação às outras coisas e eu penso de outra maneira. E como é que saber o que é verdade e o que não é? Eu falei para ele, Marcos, sabe o que é que eu acho? Como é que eu considero que são verdades para mim? Quando eu começo a aplicar na minha vida e minha vida está fluindo. Então, se eu penso dessa maneira em relação à política, em relação à economia, em relação à família, em relação a relacionamentos, eu penso desse jeito, tomo isso como
para mim uma bússola, sigo por esse caminho e minha vida está fluindo, as coisas estão dando certo para mim, os meus relacionamentos estão saudáveis, eu estou vivendo em harmonia, então aquilo faz sentido para mim. Agora, se você está pensando de uma maneira, achando que aquilo é verdade, mas você continua vivendo conflitos em sua vida, né? Você não está tendo harmonia nos seus relacionamentos, então, eu acho que está na hora de pensar um pouquinho na mudança, entendeu? Então, eu acredito que, não é que seja verdade, mas a coerência é isso. Quando eu faço algo, quando eu penso algo, me comporto daquela maneira e aquela maneira vem dando certo para o que eu tenho expectativa para a minha vida. Isso. Percebe? Então, a partir desse momento, a partir desse conceito, eu sei que aquilo está indo bem para mim. Então, é isso que eu convido você, né, que possa experienciar na vida de vocês o que a gente fez e deu certo para a gente. E se aquilo realmente faz sentido, toca, gente. Que o termômetro para a gente saber se está bom ou não é como está mudando a vida da gente. E lembrando, Zé, que ainda que esteja dando tudo certo, é importante você estar o tempo todo checando, você o tempo todo percebendo. Até porque você depois, como é que você vai saber o que deu certo e o que não deu? Isso. Porque a gente faz tanta coisa, então é importante estar o tempo todo consciente daquilo que a gente está fazendo e percebendo se realmente está fazendo o sentido que a gente realmente gostaria na vida da gente, se a gente está dentro de um sonho que continua sendo o seu sonho. E a gente vê muitas pessoas falando em nunca abandone seu sonho, e se aquele sonho é de uma pessoa que não existe mais? Então é importante a gente estar o tempo todo checando e percebendo se está fazendo sentido, como você falou, se está fluindo, se o meu nível de felicidade, meu nível de bem-estar, meu nível de energia está alto, se minhas relações estão legais, ou seja, se é ecológico e sustentável. Porque senão, às vezes, a gente tem aquela falsa sensação de prazer, né, que momentaneamente, por exemplo, eu fui discutir com alguém e aí a pessoa saiu retada comigo, eu saí dando risada e ganhei uma discussão. Teoricamente, você está ali crente e abafando que você ganhou algo, mas ninguém ganha discussão, na verdade. Com certeza. Então é importante você perceber se aquilo está fluindo na sua vida. E sempre em conjunto, né? Porque o que não é bom para comer não é bom para a briga, né? Então a gente tem que ter esse senso de comunidade, né? Na realidade a gente percebe que as relações da gente estão bem quando a gente convive com pessoas que está todo mundo bem. Isso, perfeito. E não adianta eu estar bem dentro de um contexto onde as pessoas todas estão se sentindo mal, né? Então, gente, é isso aí. Massa, espero que vocês tenham gostado, algo que a gente está transbordando e super feliz de estar compartilhando com vocês e espero que vocês possam aproveitar da melhor maneira possível. Até a próxima.